Olá pessoal, vamos iniciar aí mais um conteúdo e aí nossa primeira aula do conteúdo de razões trigonométricas e vamos lá iniciar, certo? Razões trigonométricas é o objetivo das aulas, não apenas dessa aula, mas do conteúdo que iremos trabalhar, certo? Definir os conceitos das razões, identificar elementos em um triângulo retângulo, calcular os valores implícitos em uma proporção e aplicar em situações do cotidiano, certo? Então, esses são os objetivos que deveremos conquistar ao final da apresentação do conteúdo e das aulas. E vamos lá. Pré-requisitos. O que seria pré-requisitos? São requisitos necessários para a compreensão do conteúdo. Então, a gente vai revisitar aí conteúdos que vocês já viram no ensino médio ou no ano do ensino fundamental, para que a gente possa refrescar a mente e ter um desenvolvimento melhor aí no conteúdo de razões trigonométricas, certo? Alguns deles bem simples, né? Primeiro, o que é razão? Na matemática, razão, né? A razão entre dois números é dada pela sua divisão, obedecendo à ordem na qual eles foram dados. Então, bem simples, razão é uma divisão, né? Como a gente já conhece. 10 dividido por 2 é simples. Isso aqui é uma razão, é uma divisão. Ou pode ser representado dessa maneira, né? 10 dividido por 2, que é simples. Essa é uma razão. 10 por 2, certo? Tranquilo, né? E aí, assim, ó, bem simples. Quanto mais básico, mais importante, certo? Proporção. A relação entre duas ou mais razões é uma importante ferramenta para solucionar problemas práticos. Essa igualdade é chamada de proporção. E aí vamos verificar o que é proporção. Nós já vimos o que é razão, e a proporção pode ser definida como a igualdade entre duas razões. E essa ferramenta é utilizada em várias resoluções de problemas, certo? E para razões trigonométricas nós vamos utilizar também. E aí a gente tem aí a igualdade entre duas razões, que é uma proporção. E muitas vezes nós encontramos da seguinte configuração. Ou já foi nos apresentado dessa forma, ou na solução de um problema chegamos a esse ponto. E aí para resolver utiliza a famosa regra de 3, né? Multiplica os externos pelo meio. Aí alguns chamam de cruz credo, que multiplica aqui por esse. Aí como é que fica? Vamos lá na prática. Nesse caso, 10 vezes x, a gente quer encontrar o valor de x. Aí vai 10 vezes x igual a 15 vezes 2. Resolvendo a multiplicação das operações aqui, x é igual a 15 vezes 2, 30, dividido por 10. X será igual a 3. É um exemplo bem simples, mais prático, para a gente identificar realmente. Ó, nós temos um exemplo aqui e x realmente vale 3, né? E quando a gente fala que é igualdade, é porque as duas divisões ou as duas razões são de fato iguais, né? 10 dividido por 2, 5. E 15 dividido por 3 também é 5. Então essa igualdade é verdadeira. Outro pré-requisito aqui, fração. É uma coisa que a gente também já tem semelhante a uma divisão, mas vamos lá para fixar. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Nós temos alguns casos, podemos dizer que uma fração aqui é mais do inteiro, né? É uma divisão, é uma razão. Nesse caso, nós temos uma fração, 2 décimos, certo? E aí vamos ver também um conceito que é necessário a gente ter na ponta da língua, como diz o pessoal. O que é ângulo, né? E aí pode ser definido da seguinte maneira. Medida da inclinação relativa de duas retas que partem do mesmo ponto, ou por planos que partem de uma mesma reta. E é o seguinte, nós temos aqui medida da inclinação de duas retas que partem do mesmo ponto. Então aqui nós temos um ângulo, nesse caso a medida é 60, então 60 graus, né? A medida de inclinação entre essas duas retas que partem do mesmo ponto. Nesse outro exemplo nós temos 45 graus, a medida de inclinação aqui é 45. E nesse outro caso nós temos aqui um exemplo de uma medida de
30 graus, ou seja, uma inclinação entre essas duas retas aqui de 30 graus. Ou também em planos que partem da mesma reta. Nós temos um exemplo aqui de um plano, podemos ver aqui como se fosse duas tábuas, né, que passam pela essa reta que é comum, é comum. E aqui nós temos uma inclinação, e aqui também é formada uma inclinação, uma medida angular, certo? E aí, como a gente vai trabalhar com triângulos, né, razões trigonométricas aí que envolvem triângulos, a definição. São figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se encontram nas extremidades formando três ângulos. Então, nós temos alguns exemplos aqui de triângulos, vários formatos, certo? Mas todos são triângulos. Porque o que é que determina que é um triângulo? Três segmentos de reta e com pontos em comum. Nesses pontos são as extremidades desses segmentos, formando ângulos, certo? Todos são triângulos. Triângulos semelhantes. E aí vamos verificar o que quer dizer, o que de fato são triângulos semelhantes. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três ângulos ordenadamente congruentes, ou seja, mesma medida, e os lados correspondentes proporcionais. Isso já é garantido, os seus lados já serão proporcionais se os seus ângulos forem congruentes, ou seja, mesma medida. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Eu não sei exatamente, mesmo que eu não soubesse, aqui está escrito, mesmo que eu não soubesse que aqui seria proporcional, isso já me garante. Qual informação me garante isso? Os seus ângulos são congruentes, ou seja, aqui é 65 graus, aqui também é. Aqui é 75, aqui também. Aqui é 40, aqui também é 40 graus, medida. Logo, já sei que se trata de dois triângulos semelhantes. Então, os seus lados serão proporcionais, certo? E aí, nesse exemplo aqui, afirmando que são triângulos semelhantes, os seus ângulos são congruentes, ou seja, seus lados são proporcionais. E aí a proporção se dá da seguinte forma. Nesse primeiro exemplo, eu posso afirmar que, sem sombra de dúvida, A dividido aqui, 4 dividido por 2 será igual a 6 dividido por 3, que será igual a 8 dividido por 4. Observe que os mesmos lados foram observados. Ó. 4 dividido por 2, o lado aqui ó, é A, desse lado aqui. 6 dividido por 3 e 8 dividido por 4. Essa proporção é verdadeira. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 3 também é 2. 8 dividido por 4 também é 2. Isso é verdade. E em alguns problemas, algumas situações nós encontramos assim. A gente tem como objetivo, né, encontrar os valores, sabendo que os triângulos são semelhantes. Então a gente vai utilizar proporção, né? 36 dividido por 18 será igual a y dividido por 30, que será igual a x dividido por 24. E sabendo que os triângulos são semelhantes, essa proporção ela é verdadeira. E é utilizada a regra de proporção, regra de 3, para resolver aqui e encontrar os valores que nós não temos. Certo? Vamos ver ângulos internos de um triângulo, uma informação aí muito importante. A soma de todos os ângulos internos do triângulo retângulo, não só o retângulo, certo pessoal? Qualquer triângulo, a soma de triângulos corresponde a 180 graus, certo? Isso quer dizer o que então? Se eu tenho um triângulo aqui e está afirmado que nós temos um ângulo aqui de 50 e outro de 50, eu posso identificar qual a medida desse ângulo alfa. Como assim? Todos juntos somam sempre 180. Então, aqui eu tenho 50 com 50, 100. Logo, aqui será 80. Outro exemplo. Se eu tenho aqui 80 e 30, eu posso identificar qual é a medida desse ângulo x. Como? 80 mais 30 é 110. 110 para 180, falta quanto? 70. Logo, sabemos que x corresponde a 70. E triângulo retângulo, né? É uma figura geométrica formada por três lados. Ele possui um ângulo reto, cuja medida é 90. Ou seja,
Se é reta, é 90. Foi colocado, cuja a medida é 90, mas isso é ângulo reto, ou seja, 90 graus. E aí nós temos um exemplo, um triângulo retângulo, porque possui um ângulo com 90 graus. E aí elementos de um triângulo retângulo, nós teremos, né? Poderíamos observar os ângulos, hipotenusa e cateto. Ângulos, nós teremos um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos, ou seja, dois ângulos com uma medida menor que 90 graus. Nós teremos três, um será obrigatoriamente de 90 e os outros dois agudos, menores que 90, mas pode ser medidas diferentes. Hipotenusa é o nome dado ao lado do triângulo oposto ao ângulo reto. Então, aquela linha, aquele segmento de reta oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. E catetos são os lados adjacentes ao ângulo reto. Quer dizer adjacente? Quer dizer do mesmo lado. Então, podemos verificar aqui na figura. Nós primeiro identificamos o ângulo reto aqui, certo? Então, quem é a hipotenusa? O lado do triângulo está oposto a esse ângulo. Então, essa linha aqui representa a hipotenusa. Catetos são os lados adjacentes, ou seja, do mesmo lado do ângulo reto. Então, aqui é um cateto e aqui outro cateto, certo? E aí nós temos os elementos, os conteúdos que são pré-requisitos para a gente ter um desenvolvimento eficiente no conteúdo de razões trigonométricas, certo? E aí tem uma atividade simplesinha para a gente fixar esse aprendizado, uma atividade. E aí até a aula, qualquer dúvida pode questionar.